Lá vem Hermeto tocando sua trombeta numa retreta, quebrando tudo legal. E Paulo Freire chacoalhando educação de coração, agitando esse Natal. Assim, sou filha de meeiro, né? Meu pai trabalhava na roça, e lá em 64, no período aí do golpe e também da crise do café, ele resolveu ir para Vitória para buscar melhor condição de vida para a família. Na época, nós já tinha 5 filhos, eu sou a mais velha, com mais 4 irmãos, então ficamos no interior durante um período, mamãe e eu, e nós, filhos, enquanto ele vinha para Vitória para ver casa, trabalho, essas coisas assim. E mudamos, então, depois para Vitória, fomos morar, antes de morar no prédio que pertencia à família do meu tio, irmão de papai, nós moramos em algumas casas alugadas da região metropolitana, e depois fomos morar no centro de Vitória, onde meu tio tinha uma pensão, mamãe foi cuidar da pensão, administrar a pensão, em troca, né, da gente poder morar ali. E como taxista, o Otair conheceu, né, a vida toda, né, durante uns 30 anos trabalhou como taxista. E desde cedo a minha responsabilidade era cuidar dos irmãos, né? Eu sou filha única de mulher, mais velha, e mais 4 irmãos, eram na época bem menores, né, bem pequenos. Então nós tivemos uma infância muito simples, né, uma infância muito simples, mas ao mesmo tempo muito alegre. Nós brincávamos muito. Acho que aquele tempo era um tempo muito bom de se viver, porque não tinha violência, não tinha nada, né? Era um momento assim, era um período muito bom para nós. Nesse local nós moramos durante 3 anos, até que meu pai conseguiu construir uma casa com a ajuda da irmã dele, né? Que nos ajudou um pouco financeiramente, e construímos uma nova casa no bairro Cobilândia, que fica no município de Vila Velha, próximo à capital da região metropolitana, e nós estamos morando aqui até hoje. Então, foi aqui que eu cresci praticamente, né? Me criei, estudei e fiz toda a minha vida, minha militância morando aqui, e continuo morando aqui, né? Eu estudei os primeiros anos de vida em escola pública, né? Do primeiro ano ao 8º ano, fiz o 2º grau, né? Na época, 2º grau, fiz secretariado, nós não tínhamos outra possibilidade, né, a não ser o científico. Aí eu fui fazer secretariado de uma escola particular em Vitória. Esse curso me deu condição também de 78, fiz vestibular, passei para a Universidade Federal do Espírito Santo, fiz o curso de serviço social, né, me formei em 82, né? E esse curso ele foi muito importante na minha vida, porque eu vinha de uma realidade muito pouco conhecida, e o curso me deu uma visão de sociedade, né? Uma visão de como que funciona a sociedade, a relação capital e trabalho, o que é o socialismo, o que é o capitalismo. Isso me ajudou bastante. Então, nessa época, eu já trabalhava fora também, que eu comecei a trabalhar com 17 anos, e aí, falando um pouco do meu trabalho, eu iniciei a minha vida trabalhando também, depois de alguns empregos menores, né? Eu fui trabalhar como representante comercial, juntamente com meu pai. Foi o que me deu condição de continuar estudando e trabalhando, porque eu estudava durante o dia, e esse trabalho me dava condição de continuar estudando. Após isso, né, depois que eu me formei, eu fui trabalhar na coordenação do programa de assentamento de trabalhadores rurais, um programa inédito no Estado do Espírito Santo. Isso foi de 85 a 99, o programa que antecedeu ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Foi uma experiência riquíssima. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, com diversos profissionais de várias áreas, e nós atuávamos no acompanhamento dos assentamentos de trabalhadores rurais, contribuindo na organização, na mobilização, né? Foi um período que a gente criamos uma relação boa com o Movimento Sem Terra. Depois eu fui trabalhar também no SECOPS, né, o Centro de Educação Popular. Foi um período que eu me licenciei do Estado e fui trabalhar no SECOPS,
trabalhei no Secops de 1990 a 92, foi justamente neste período que nós fizemos o curso do Instituto Cajamar, né? Também, após o Secops, eu fui trabalhar numa assessoria parlamentar, de 99 a 2000, e na coordenação social do programa Terra Mais Igual, de 2005 a 2010. Era um programa que vinha de alguns governos, mas que na gestão do PT nós inovamos esse programa. Eu trabalhava na coordenação social, e é um programa que trabalha com as famílias das áreas de morro da Grande Vitória, né? Lamentavelmente, ele não existe mais, no governo passado acabou sendo extinto. Então, a minha militância política, a minha militância social, ela começa muito cedo. Eu sou originária das comunidades eclesiais de base, período pós-Concílio Vaticano II, um período muito bom da igreja, período de grande envolvimento com a realidade do povo. Participei também do movimento comunitário do meu bairro, do conselho comunitário do nosso município. A gente atuava em diversas lutas e movimentos, uma participação muito ativa no processo constituinte. Eu acho que durante a elaboração da Carta Magna, nós tivemos a possibilidade de fazer uma grande mobilização aqui no município de Vila Velha, né, pegando assinaturas para apresentação de emendas ao projeto de lei, os projetos de lei, e também contribuímos no processo de elaboração da lei orgânica do município. Eu me lembro muito bem da luta contra a ALCA, contra a dívida externa. Então, nesse período, a gente tinha uma militância muito grande aqui no município de Vila Velha. Eu me filiei ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, em 1987, né? Estou filiada até hoje. Fui da direção municipal aqui durante um período, durante algumas gestões aqui no município de Vila Velha. Também fui da direção estadual do partido. Fui vereadora por 2 mandatos, né, de 93 a 96, de 2001 a 2004. Em 2006, o meu nome foi indicado pela direção estadual do partido para ser suplente do candidato ao Senado, Renato Casagrande, do PSB. Em 2010, Renato Casagrande se elege, então, governador do Estado, e aí eu assumo, em janeiro de 2011, a vaga do Senado Federal. O mandato termina em janeiro de 2015. Foi um período também bastante rico, que depois a gente pode falar mais sobre ele. Agora, o que me marcou no curso do Cajamar? Eu acho que o foco da nossa conversa é essa. Pois é, como eu dizia antes, eu trabalhava no Secops. O Secops é um centro de comunicação e educação popular, na época ligado à Arquidiocese de Vitória, lá no início dos anos 90, quando a equipe de educadores do Secops se inscreve para fazer o curso de formação de formadores do Instituto Cajamar. Nós sentimos a necessidade de nos capacitar, pois a nossa missão, naquela época, era de assessorar os movimentos populares. Também tinha uma equipe que cuidava da assessoria do movimento sindical. Essa equipe também fez o curso de formação de formadores sindical do Instituto Cajamar. Nós fizemos da área popular, né? E isso nos ajudou, nos deu uma experiência muito importante, né? Uma experiência incrível, que foi um aprendizado muito grande, porque também assim que nós voltávamos do curso, né, das quinzenas que nós íamos, da primeira etapa, da segunda etapa, nós trazíamos algumas tarefas, alguns exercícios, né, que as nossas monitoras nos passavam, e isso tudo a gente procurava trabalhar coletivamente dentro da instituição, dentro do Secops. Então, isso possibilitava a gente fazer uma análise da nossa prática, né, a rever formas de atuação. Então, o conteúdo que a gente trazia do Instituto Cajamar nos ajudava a qualificar o nosso trabalho. E aí, pensando no curso em si, né, o que foi mais importante, ou o que a gente pode lembrar, porque faz tantos anos, né, quase 30 anos, ou 30 anos, mas dos pontos fortes do curso. Eu, particularmente, assim, ressalto que o que nós aprendemos sobre planejamento foi fundamental para todos nós. As técnicas de planejamento, a importância de se planejar as atividades, como realizar esse planejamento, e ainda a construção coletiva, que é outra temática que eu acho que a gente aprendeu isso muito bem no Instituto Cajamar.
não se faz as coisas de cima para baixo, não se faz as coisas sozinhos, mas as coisas devem ser construídas de forma coletiva, com a participação das pessoas. Então, assim, eu acho que esse foi um ponto marcante para mim do Instituto Cajamar, que me ajudou depois do curso também. Eu destaco também que teve um outro elemento fundamental ali do Instituto Cajamar, que eu percebia que era uma preocupação da equipe de monitores, né? Trabalhar a questão da subjetividade dos nossos, dos participantes do curso, né? Da gente poder se conhecer melhor, da gente conhecer a história de vida das pessoas, da gente poder se autoconhecer também. Eu acho que isso foi muito importante para poder melhorar a nossa atuação, né? E uma reflexão que a gente fazia também era o que é ser militante e militonto, né? Essa questão de ser militonto é algo que, assim, eu me lembro que a gente refletia muito e todos nós nos declarávamos militontos, porque nós estávamos em várias frentes de trabalho, em conselhos, em atividades partidárias, em atividades dos movimentos sociais, na igreja, assumindo muitas tarefas da igreja também. Então, nós éramos realmente tratados como militontos. E que isso realmente não contribuía muito para o trabalho, né? A gente ficava muito cansado e tudo mais. Então, no processo de reflexão, a gente trabalhou sobre isso, né? No sentido de rever essa prática e da gente priorizar o que nós deveríamos fazer, e de forma mais articulada, mais integrada, né? E as dinâmicas de grupo, né? Eu acho que, assim, nós tínhamos dinâmicas muito ricas, né? Dinâmicas que nos levavam a nos relacionar entre si de forma muito saudável, de forma muito criativa. A biodança era uma experiência rica que a gente teve a oportunidade também de executar, né? Então, eu acho que isso, na minha concepção, foi o que me marcou, né? Agora, o que disso tudo eu trouxe, eu levei, vamos dizer assim, para a minha atuação? Bom, o nosso curso ele terminou justamente no ano que eu me elegi vereadora, né? O curso, a segunda etapa que eu me lembro foi em 92, quando eu retorno para a última etapa foi logo no final do ano, e eu já tinha sido eleita vereadora, cheguei no Cajamar sendo tratada como edil pelos nossos colegas, né? E para mim era tudo muito novo, né? Eu tinha um certo receio, né? Eu era muito ingênua também, né? Vamos dizer assim, né? A gente começa uma luta assim e me proporcionou. Acho que isso que foi bacana. Uma das tarefas do mandato foi justamente fazer o planejamento, né? O planejamento de forma participativa. Então, nós envolvemos o grupo de apoio, né? Nós tínhamos o núcleo do Partido dos Trabalhadores aqui da nossa região. Esse núcleo funcionou durante muitos anos, funcionou bem, e esse núcleo que me deu sustentação, porque foi através do núcleo que eu me tornei candidata, foi o núcleo que indicou, na época, o meu nome para sair candidata a vereadora, e ele se comprometeu, então, a acompanhar o mandato e a ajudar no mandato. Então, fizemos o planejamento em conjunto, e aqui eu quero destacar a participação efetiva da Tereza Sartório, que Tereza Sartório era do Secopes, companheira do partido, e ela veio, né, nos ajudar no mandato, trabalhar conosco, e foi uma das pessoas que ajudou na coordenação do planejamento. Então, o que nós aprendemos no Instituto Cajamar, a gente teve a oportunidade de exercitar isso através do planejamento do mandato, né? Então, assim, para finalizar a minha fala, eu diria que a experiência, o aprendizado do curso nos deu elementos para melhorar e qualificar não só a nossa atuação como militantes, né, do partidário, militante do movimento popular, mas também de rever conceitos e modos de vida, né, da gente poder também melhorar a nossa vida pessoal, né, no sentido de da gente poder fazer uma militância com mais prazer, com mais disposição. Eu acho que foi isso, né, eu, pelo menos, foi o que me ficou, né? E eu quero, inclusive, agradecer muitíssimo a Maria do Carmo, a Nadir, a todas as pessoas, aos colegas, a todos vocês, ao Marquinhos, eu lembro tão bem do Marquinhos, e tantos outros, né, que passaram por lá. Cada um marcou a vida da gente de uma forma diferente, né? E isso foi muito importante. Então, quero aqui agradecer também essa oportunidade de conviver com vocês durante tantos anos. Infelizmente, a gente não teve como
nos reencontrar de novo, apenas com o Otair, né, em uma ocasião logo depois, mas infelizmente a gente não teve a oportunidade de se encontrar mais. Mas que bom que estamos aqui, né, nos revendo outra vez. É isso. Obrigada, viu, gente? Um beijo. Ana Rita, acho que, para além de todas as coisas que você falou aqui, que, né, aprendeu e que colocou na prática, né, você aprendeu uma coisa super importante, falar em poucos minutos coisas tão sistemáticas, tão organizadas, né, tão esclarecedoras, né? Normalmente a gente precisa de mais tempo para contar coisas, né, organizadas. Você conseguiu, né? De forma objetiva, Marco, de forma objetiva. Nem eu consigo isso. Pois é, muito, muito organizado, muito legal a sua história. Aliás, Ana, desde que a gente começou esse movimento, né, do reencontro dos educadores, todas as histórias de vida têm sido assim encantadoras mesmo, né? Ir descobrir, ouvindo e descobrindo, né? Como nos tornamos tão iguais, tão parecidos, né? Embora tão diferentes, mas tão parecidos nas práticas, nos desafios, né? E nas coisas que nós aprendemos a valorizar como, né, como educadores. Isso é muito legal. Mas vamos abrir aqui uma rodada, porque a Ana Rita facilitou a nossa vida, né? Deixou bastante espaço para a gente fazer uma troca aqui de conhecimento, perguntar, sugerir. Então, está aberto aqui. Tereza, acho que você tem que ser a primeira a participar aqui dessa rodada agora. Atenda ao chamado, atenda ao chamado. Ô, Marco, uma alegria estar com vocês hoje. Eu falei no início, você ainda não estava, eu não estou bem hoje, estou um pouco precisando estar fora da telinha, mas não estou conseguindo ficar fora da telinha, de tanta saudade, tão importante que é esse momento. Eu tenho acompanhado o grupo pelo Zap, só que eu estou com muitas atividades no movimento nacional feminista, por isso eu acabo não tendo condições de interagir muito com os grupos. E é isso, a Ana Rita trouxe uma riqueza, e isso que você falou, Marco, é o mínimo, ela colocou um pouquinho, ela foi super objetiva, que a Ana Rita continua nessa ação importante, depois de tudo isso que ela fez, que eu digo assim, para além, a nível nacional, a nível municipal, a nível estadual, que ela fez muito também, ela foca em trabalhos com crianças, adolescentes com vulnerabilidade social, no próprio bairro. Eu acho isso encantador na Ana Rita. E uma coisa importante, que eu sou testemunha, né? A gente trabalhou bastante tempo juntas e tudo, mas tem 15 anos que eu me casei com o Pedro, né? O Pedro Ribeiro. Estou aqui em Juiz de Fora, mas a gente tem sempre contato, no Espírito Santo está sempre... Mas a pandemia nos distanciou mais, né, Ana Rita? Mas a gente tem bastante contato, e eu percebo e sou testemunha de que a Ana Rita continua com esse trabalho coletivo, com esse trabalho de estar muito atenta às necessidades do povo, nessa questão da soberania, na questão da democracia, na questão da formação. A Ana Rita é incansável. Então, isso tudo que nós aprendemos no Cajamar é uma riqueza, porque até hoje nós retomamos de fato o tempo todo o que foi o processo formativo no Cajamar. No Movimento Nacional Fé e Política agora, eu até coloquei, um dos grandes parceiros é essa retomada do Cajamar, né? No sentido da formação, no sentido da produção do conhecimento. Eu estou sentindo que essa rearticulação, Marco, sua com a Maria do Carmo, com o pessoal, a Madá, eu tenho percebido a Madá, um pessoal muito atento, a Tânia, né? O Otair, essa turma toda que está aí, mais alguns que não vieram hoje, mas essa retomada vai facilitar muito para uma articulação muito mais ampla da formação. Acho que o Cajamar não pode ser algo que passou.
algo que fica, porque está na nossa vida e nossa ação é pautada nisso. Até o último. Sempre eu retomo a questão do Cajamar, em toda a minha ação, que eu continuo, né, com o movimento popular, social, grupos fé e política, e trabalho de base, biodança com mulheres da base. Então, essa coisa assim, uma alegria. Eu falo muito, Marcos, então tem que parar. Muito bom, Teresa, muito bom te ouvir, tá? Bom, está aberto, gente, se tem algum comentário, né, sobre a exposição, né, da história de vida da Ana, pode participar. A Madá está aí, né, tomando café. Madalena, é contigo. Não é café, é sorvete. Oba, melhor ainda, né? Eu lembro de uma vez que nós fomos ao Espírito Santo, no tempo ainda que a gente estava construindo o tal texto de população não organizada, e que nós nos perdemos em Vitória. Né? A gente não sabia o caminho, você lembra disso, Tatá? Né? E acho que a Ana Rita estava junto, era a Ana Rita que estava dizendo o caminho para nós, e todos nós nos perdemos. Foi muito, muito interessante, né? Mas era muito bom a gente se encontrar, a gente se ver. Tinha toda uma parte de formação, mas tinha também uma questão de afeto, que era uma coisa muito, muito gostosa, que nos punha cada vez mais comprometidos com a questão da militância. Eu acho que esse compromisso com a militância é que nos amarrou, né? Nós estávamos em frentes diferentes, em estados diferentes, mas ainda assim a gente era um só, né? Eu acho que era muito bom mesmo. A gente precisa retomar essa vivência. Verdade, verdade. Tânia, algum comentário, Tânia? Você que é capixaba também, né? Então, eu até postei no grupo, Marcos, eu tinha uma reunião que eu estava comprometida com ela e eu não podia, então eu cheguei já no finalzinho da Ana Rita falando. Então, mas assim, eu vou ouvir se a Anitta está gravando, ou ler se a Ana Rita escrever, com muito carinho, porque a história dela é uma história que a gente compartilha, né? Porque estamos aqui juntos no Espírito Santo há muitos anos fazendo coisas juntos, né? E eu fico feliz. E quero falar que eu estou muito feliz da Teresa Sartório estar aqui também, porque, e bom de você ter falado, Teresa, que está, embora não podendo se dedicar, mas está no interesse de estar nesse grupo. Eu acho que no finalzinho, Marcos, seria bom de passar e atualizar as informações de quais são os propósitos, né, desse grupo, porque a Ana Rita e a Teresa Sartório são duas mulheres que dão um boi para não entrar numa causa e uma boiada para não sair depois, né? Então, se a gente conseguir que elas priorizem um pouco mais esse compromisso de reconstrução do Cajamar, vai ser um grande ganho para a gente, eu acho. Mais alguém, algum comentário? Marquinhos? Eu lembrei de umas coisas que a Ana Rita, nós estávamos no grupo, né? Lucila, Inácio, né? E participando das atividades no Cajamar, nós vimos no SECOPS uma identidade em termos de política e trabalho de direitos humanos, com o SEDEP, que nós na época estávamos atuando, e eu e a Lucila continuamos, né, no SEDEP até hoje, e com as experiências que o SECOP estava fazendo. E também a gente tinha outra identidade, que era a militância partidária. Militância político-partidária, pelo menos um pouco de vinculação com coisas que diz respeito à formação, à articulação do partido. E naquela época o PT tinha poucos governos, né? Acho que nós tínhamos recém terminado o governo municipal aqui em São Paulo. 89, é isso. Foi 90, 92 que terminou o governo da Luísa. Então fervilhava várias coisas.
Mas eu lembro que e tinha outros grupos que a gente se articulava, sei lá, o Movimento Fé e Política, que tinha várias frentes, Movimento Nacional de Direitos Humanos, coisas assim. Mas uma coisa legal que eu gostaria também de ouvir de você, e que hoje que eu estou vendo sendo retomado, talvez na primavera, aí que o PT está organizando, né, uma estratégia que infelizmente eu não pude participar, estava com algumas questões, bom, eu posso falar no final. Uma identidade que eu vi da gente participando aqui de Campo Limpo e vocês lá, é esse movimento, essa energia também. E você falou de ingenuidade, eu acho que para nós eu atribuo também ingenuidade e um certo idealismo em relação às estruturas que a gente acaba construindo, inclusive do Partido dos Trabalhadores, né? Como é que a gente viu o PT, como é que a gente tratava os conflitos dentro do PT e como é que a gente relacionava isso com a construção de poder, né? Então, como é que ficou essa... E isso a gente encontrava, teoricamente, um debate na educação popular. A gente com posturas de educação popular, né? A questão do empoderamento e poder para as classes trabalhadoras, quer dizer, a construção do poder real que, de fato, conduz à luta social, né? Para além da gente construir estruturas do partido... E no Cajamar tinha a guerra completa entre o popular, o partido e o sindical, né? A gente se aliava com o sindical. Está aí o Newton, ó. Rendeu a aliança. Isso deu muita briga, hein? Deu briga. Mais ou menos aliados. Mais ou menos, coisa assim. E a gente vê que como a educação popular tinha a questão da construção coletiva de conhecimento, tudo isso. Quer dizer, como é que foi isso? Conflito dentro do PT, né? Dos mandatos que você exerceu, inclusive de senadora, como é que isso... Eu acho que a gente tem um jeito de olhar, de participar. Eu falei isso porque a Lucila viveu um dilema muito grande, né? A Lucila foi vereadora aqui em São Paulo, né? Ela foi, no mandato da primeira campanha dela, até para encerrar, assim, Lucila foi eleita com 22 mil votos. Ainda acho que não havia... Estava começando a urna eletrônica, não me lembro. Porque a urna eletrônica aumentou o voto no parlamentar, né? O voto no número mesmo, né? Não é o voto só de legenda, né? A campanha da Lucila custou R$22 mil. E ela teve 22 mil votos. Nós gravamos. Foi legal. Nós estávamos juntos. Depois, quando ela tentou se reeleição, aí foi uma loucura, né? Aí teve deliberadamente uma estrutura de coordenação do partido que não queria esse tipo de mandato, né? E aí foi pauleira para cortar a Lucila de todo jeito. Né? Apareceram outras candidaturas aqui na região de gente que a gente sabia que não ia se eleger, mas era para tirar votos, tudo isso. Enfim, foi um pau geral, Lucila não conseguiu ser eleita. Gastamos um pouco mais, mas não deu para se eleger. Então, que você contasse um pouco essas coisas, relação à educação popular e PT, partido. Pois é, Marquinhos, eu acho que você levanta uma questão que realmente, assim, ela é muito forte para a gente, principalmente por ser mulher, né? Eu diria que nos primeiros mandatos de vereadora, acho que essa disputa pelo poder no partido não era tão forte. Na verdade, assim, acho que o meu nome foi indicado, não teve nenhuma dificuldade para o partido aprovar, fomos eleitas, mas o desafio foi justamente no exercício do mandato dentro da Câmara. Uma Câmara com parlamentares muito complicados, alguns até perigosos, né? E que a gente fazia um esforço muito grande para poder fazer o debate, ser ouvida e ser respeitada. E eu me lembro perfeitamente assim, das reações machistas, preconceituosas de alguns vereadores. Tanto que teve um período que quase teve agressão física mesmo dentro da Câmara, na minha pessoa, e teve que ter outras pessoas se envolverem. Até ameaça de morte a gente recebeu, não explícita, mas ela foi identificada através de uns assessores, que já tinha gente do lado de fora da Câmara me esperando para sair, porque queria fazer alguma coisa, né?
Ou seja, quem escutou o seguinte: é só sair, dar um tiro na cabeça e pronto. Ou seja, eu tive que sair corrida da Câmara. Então, assim, o partido, nesse período, foi muito solidário. O Vitor Buarez era o presidente estadual do partido, e a gente contou com a presença dele na Câmara, a presença do Cláudio Vereza, nosso deputado, a presença de outras lideranças políticas que nós tínhamos no Estado naquela época. Então, assim, a gente contou com essa ajuda. Então, os mandatos de vereadores foram mandatos sempre muito polêmicos nesse sentido, devido ao perfil dos nossos vereadores. Então, meu primeiro mandato foi de 92 a 96, né? 96, eu não saí candidata por uma decisão pessoal, eu não quis mais sair candidata a vereadora. Houve todo um esforço da Irine, nossa atual deputada estadual, que foi deputada federal também, dialogando comigo, tentando me convencer para sair candidata à reeleição. Eu não saí naquele período, porque eu não me sentia mais em condições emocionais de continuar no mandato. Eu não queria mais aquilo para mim. Quando chegou em 2000, aí eu já estava refeita, né? Passei por um período também de turbulência na minha vida, foi o período que meu pai faleceu, né? Então, assim, passada essa fase, em 2000 eu me senti de novo preparada e segura, aí saí candidata novamente, fui eleita outra vez. No primeiro mandato eu fui a mais votada do partido, né? Eu tive como companheiro de bancada o vereador que foi reeleito, Domingos Taufni, foi um grande companheiro. Nós trabalhávamos sempre juntos, né? Os nossos mandatos eram mandatos totalmente integrados, todas as nossas ações eram ações integradas, nós fazíamos as denúncias, né? Muitas denúncias contra os ex-prefeitos, de desvio de verba pública, da saúde e outras coisas. Nós fazíamos as denúncias sempre juntos, procurávamos a imprensa, fomos até Brasília na época, buscando informações a respeito do que nós estávamos investigando, e sempre juntos. Então, assim, o que marcou o nosso período ali foi esse mandato junto. E nós tínhamos também, por parte do PT estadual, todo um cuidado com os vereadores. Então, era um período também que se preocupava com os demais mandatos. Então, nós fizemos aí encontros permanentes dos vereadores, né, fazer capacitação desses vereadores, e nós nos encontrávamos de 3 em 3 meses, os vereadores todos do Estado do Espírito Santo, para a gente trocar experiência, discutir determinados assuntos que contribuíam com os nossos mandatos, né? O que era orçamento, essas coisas todas. O segundo mandato se deu, então, em 2000, foi um mandato também difícil, complicado, mas foi um mandato menos pesado do ponto de vista das relações internas na Câmara. Foi um período também que eu atuei muito nos conselhos, né, representava a Câmara em diversos conselhos, atuava muito nos movimentos sociais, e nós trabalhávamos naquele tripé, né? Mandato, você tem que ter um pé no partido, na instituição e na sociedade, né? Nós trabalhávamos com esse conceito do tripé, tanto no primeiro quanto no segundo mandato. Em 2004, eu não consegui reeleição, eu saí à reeleição, mas não consegui, perdi por alguns votos. Aqui na região nós tivemos diversos outros candidatos de outros partidos, e isso me dificultou bastante. Depois que eu tive a oportunidade de ir para o Senado, né? O Senado, então, essa relação interna no Senado, ela não é tão, pelo menos a minha experiência, ela não foi tão difícil quanto no mandato de vereadora. Eu acho que no mandato de vereadora foi muito mais estressante, muito mais desgastante do ponto de vista emocional, foi muito ruim, assim, eu confesso que para mim foi muito difícil, e o Senado não, o Senado foi diferente, porque as relações eram mais respeitosas, as relações eram de igual para igual, né, pelo menos é isso que eu percebia, embora em algumas situações você percebia também que havia divergências, né? Eu me lembro aí na CPI da violência contra a mulher, né? Uma determinada senadora queria ocupar o nosso espaço do PT, e aí teve que ter toda uma conversa, um jogo ali da nossa liderança, né? Também na Comissão de Direitos Humanos, quando assumi a presidência da Comissão de Direitos Humanos, foi um Deus nos acuda para quem já estava lá, né? Não queria abrir mão do espaço, né? Essas coisas internas aconteciam. Mas, assim, acho que depois, assim, a gente contava muito também com a colaboração dos demais membros da bancada,
e a gente se articulava bem. Então, assim, eu acho que o mandato no Senado, ele me ajudou muito, e eu acho que eu pude contribuir muito também. Diferentemente dos mandatos de vereadora, eu diria assim, do ponto de vista legislativo, o Senado me deu condição de fazer muita coisa, diferente dos mandatos de vereadora. A Câmara não te dá estrutura, não te dá condição, você ficava mais na luta popular mesmo e pouca produção legislativa. Já no Senado, não. Tive a possibilidade de ser a relatora da CPMI, da violência contra a mulher, fui a relatora da PEC das domésticas, fui a relatora das cotas étnico-raciais. Se hoje nós temos vaga nas universidades para negros e negras, foi graças à nossa articulação dentro do Senado com os parlamentares, porque era um projeto que estava tramitando há muitos anos e não saía do papel, é algo que foi difícil de passar e a gente conseguiu. Então, assim, acho que a gente teve uma produção de políticas públicas para a sociedade brasileira altamente rica. Eu digo que o Senado foi uma experiência muito positiva. E aí onde entra também essa disputa pelo poder. Quando termina o mandato do Senado, vem quem é que vai sair candidato ao Senado, né? E aí foi nesse período que realmente eu senti, por parte da direção estadual do PT, que era outro nome, não era o meu, né? Embora se dissesse o seguinte, a Ana Rita tem preferência, porque a Ana Rita tem mandato, não sei o quê, um mandato bem avaliado, né? Ela pode sair candidata à reeleição, havia toda uma solicitação da base do partido, mas para atender as questões internas, de grupos internos, né? Eu sou da corrente Articulação de Esquerda, mas aí você tem outras correntes dentro do partido que, na época, tinha a maioria, né? E aí foi que eu não saí candidata ao Senado, saí candidata a deputada estadual. Mas eu não senti também, como candidata a deputada estadual, a mesma disposição. Então, foi assim, na minha opinião, né? Foi uma campanha muito conduzida apenas pelos nossos integrantes do mandato, com a ajuda de companheiros da base, mas não houve, acho que a gente teve alguns erros também na campanha, enfim, eu perdi a eleição por 500 e poucos votos, né, como deputada estadual. Mas eu tenho uma avaliação de que acho que tudo na vida da gente acontece, não é por acaso, né? É algo que me deixa muito tranquila hoje. Acho que, assim, depois de ter exercido o mandato do Senado e ter a história de vida que a gente tem de luta, né, nos movimentos sociais, eu acho que a gente fez a nossa parte, né? E eu me sinto muito tranquila quanto a isso. Então, acho que é uma riqueza, e essa disputa pelo poder é algo que realmente incomoda bastante, né? Principalmente para a gente que é mulher. Eu acho que hoje há toda uma luta das mulheres, né? Dos movimentos de mulheres, para ocupar os espaços de poder. A gente não consegue avançar muito em quantidade, mas a qualidade de nossas parlamentares, a gente vê que tem crescido muito, e aqui no Estado, por exemplo, há, né, mulheres se articulando ali, né, que têm mandato, sem mandato, mas refletindo sobre a sua atuação política e com o objetivo justamente de ampliar a presença da mulher nos espaços de poder, no legislativo, no executivo. Isso é algo muito importante, né? É um pouco isso, Marquinhos. Não sei se eu respondi a sua questão. Muito bom, Ana Rita, muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão, né, que a gente viu da outra vez, da identidade do Cajamar, e a Madá acabou falando do afeto que tem nas equipes que saem do Cajamar. Eu acho que esse é um dos diferenciais, né? Os formadores, sejam os da equipe original do Cajamar e os formandos que depois se espalharam por aí, levam uma visão de um trabalho em equipe que todo mundo é igual, né? Nas equipes, todos são iguais. Cajamar, eu acho que deu isso como exemplo, né? As pessoas se respeitam e todos se tratam de igual para igual. E ao contrário desse último período do partido, não existia concorrência, né? Ninguém queria ser mais do que ninguém.
todo mundo queria construir junto, né? Então, aquela coisa do coletivo, do conhecimento coletivo, não era só a palavra, era a atitude cotidiana das pessoas. Sempre se construía junto, né? E não existia diferença, né? Esse é que é o grande problema. Hein, Nilton, acho que eu posso falar um pouquinho? Pode, Oi? Ana. Vai. Posso? Só pegando essa fala sua, eu acho que a gente vem de uma história de vida também de igreja que nos dá essa visão da construção de uma nova sociedade, né? Uma sociedade onde todos são iguais. Então, a gente vem muito com esse sonho, né? De uma nova sociedade a partir à luz da palavra de Deus, vamos dizer assim. Só que, na realidade, na prática, a gente se defronta realmente com a disputa pelo poder. Então, assim, compreender isso no primeiro momento, para a gente que estava iniciando aquele processo, realmente foi desafiador. Acho que hoje a gente está mais tranquilo quanto a isso, mas acho que esse foi um desafiador, né? Um desafio muito grande. Lá vem Hermeto tocando sua trombeta numa retreta, quebrando tudo legal. E Paulo Freire chacoalhando educação de cor.